Fala galera, tudo bem? Concurso do BNDES tá na praça, né? É uma excelente oportunidade, isso a gente não tem dúvida nenhuma. Faz mais de 10 anos que teve o último concurso, o salário inicial é acima de R$ 20 mil, né? A gente sabe que não precisa observar o teto, então pode ganhar muito mais do que isso. A estrutura da carreira é excelente, as oportunidades são incríveis, enfim. Você sabe que um concurso é muito bom, por isso que você vai se preparar para ele. Mas um concurso de alto nível, como esse concurso do BNDES, não poderia vir sem uma prova discursiva. E o objetivo desse vídeo é justamente falar sobre essa prova discursiva, né, te mostrar ali o caminho para que você consiga chegar bem preparado, né, e conseguir aí seu cargo dos sonhos. O objetivo é que com as orientações, se você seguir essas orientações que estão nessa aula, né, você vai aí conseguir notas acima de 90% na discursiva, assim como diversos alunos do você concursado vem conquistando, beleza? Vamos passar aqui rapidamente, o objetivo do vídeo é ser rápido, o objetivo já para você já sair com a estratégia de estudo, beleza? Então vamos lá. A nota da prova, né, vai ser o somatório da prova objetiva com a prova discursiva. A prova objetiva, ela vai ser elaborada com questões de múltipla escolha, valendo 70 pontos. Já a prova discursiva, e aí eu já trago aqui um alerta para você, ela tem que ser redigida em caneta preta transparente, né? Alguns concursos permitem caneta azul, esse concurso está expresso lá no edital que é caneta preta, então fica ligado nisso. E vai ser composta aí por 5 questões, né? Cada questão valendo 10 pontos. Dessas 5 questões, 4 questões vão cobrar conhecimento específico e uma questão o que chama de conhecimento transversal. Esse conhecimento transversal é uma das matérias que está em conhecimento geral, conhecimento básico para todos os cargos, né? Mas é uma matéria bem extensa, a gente vai ver ali uma série de matérias, então um rol imenso de possibilidades de assuntos a serem cobrados nessa questão, beleza? Então a gente acredita que vai ser uma questão comum a todos os cargos, que é essa questão de conhecimento transversal, e 4 questões, né, voltadas ali para cada uma das áreas. O Você Concursado, ele possui cursos aí para a área de contabilidade, administração, direito, economia, todas as análises de sistema e ciência de dados, beleza? Então, essas matérias são específicas nesse bloco aí de temas, tá? Então, ao todo, se cada uma vale 10 pontos, a gente tem um total de 50 pontos e para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 60%, ou seja, 30 pontos. E aqui vem uma benesse da banca, né? Em alguns concursos, a banca ela coloca o mínimo por questão. Então, às vezes, o candidato gabarita 4 questões, mas não tira um mínimo em um, ele está eliminado. Nesse concurso, não. A banca ela traz o mínimo por somatório. Então, nesse caso, se o candidato gabaritasse 3 questões e zerasse as outras duas, ainda assim ele conseguiria um mínimo para ser aprovado. Logicamente, num concurso desse nível, a gente não pode, de forma alguma, deixar questões sem resposta, né? Então, a gente precisa responder, mesmo que a gente não domine aquele tema, mesmo que a gente não conheça. Não dá para deixar essas questões em branco. Aqui já vai alguns detalhes, né? E aí a gente tem que falar aqui talvez da falta de transparência da banca na elaboração do edital, né? Ela não definiu qual é o quantitativo de linhas, né, de cada uma das questões, né? O edital ele é omisso quanto a isso. Isso é prática da banca Sesgran Rio. Normalmente ela coloca esse quantitativo de linhas diretamente nos enunciados das provas. Então você vai chegar lá no dia da prova e falar, ó, redija no máximo tantas linhas, né? E aí você vai seguir aquele parâmetro. O problema é que para preparação isso complica um pouco, porque você vai ter que treinar diversos tamanhos de questão. Então você vai treinar uma prova com questões de 20 linhas, né? Questões de 30, questões de 45, né? E até questões de 60. Então a gente tem que treinar cenários com questões menores e cenários com questões maiores. E não se engane. É muito comum isso, inclusive. As pessoas acharem que um cenário com questões maiores, por exemplo, com questões de 40, 45, 60 linhas, elas tendem a ser mais difíceis, mas não é necessariamente, tá? Questões de 20 linhas, por exemplo, em que a banca pede muito conteúdo, exige muito mais estratégia, muito mais objetividade do candidato do que questões de 30, 40, 50 linhas, em que o candidato tem bastante espaço para poder discorrer uma resposta. Então é importante treinar todos esses modelos, né? No nosso treinamento, a gente vai ter questões com vários quantitativos de linhas, justamente para que você esteja ali preparado para qualquer cenário de prova, beleza? Outro ponto interessante aqui são os critérios de correção, né? Por mais que ela utilize a mesma terminologia, ela cita questões, né? Como se fossem questões discursivas,
Porém, a forma de avaliação dessas questões vai ser diferente e isso vai impactar na nossa estratégia de resposta. Quer ver? O edital traz que as questões de conhecimento específico, que essas 4 questões, elas vão ser avaliadas com base no quê? Será aferida a capacidade de lidar com os conceitos, as técnicas, as atividades, expondo com clareza e objetividade aspectos ligados aos conteúdos específicos da ênfase a que se candidatou. Então, aspectos específicos de cada um dos cargos. Então, aqui a banca ela traz basicamente a análise do conteúdo em si. Então, ela vai avaliar se o candidato respondeu de forma correta ou não ao conteúdo que foi solicitado no enunciado. Já a questão de conhecimento transversal, ela possui um outro critério de avaliação expresso no edital. E esse critério de avaliação ele é dividido em 2 partes. A primeira parte é quanto ao conteúdo em si, né, do conhecimento transversal, que vale 60%. E a segunda parte é quanto ao uso do idioma, né, que vale 40%. Tá? Nessa parte de conteúdo mesmo, ela vai avaliar de fato a resposta ali aos tópicos solicitados. E na parte de uso do idioma, ela vai avaliar a questão ortográfica, gramatical, né? E também textual, observando ali coerência e coesão. Então, ela faz uma análise do texto um pouco mais ampla. Então, a gente espera que essa questão ela seja um pouco mais geral, mais genérica, voltada ali para um assunto mais da sociedade contemporânea, logicamente vinculada a uma daquelas matérias de conhecimento transversal, como é o caso de mudança climática, né, diversidade, né, questão pode cobrar questão de racismo, questão de homofobia, né, questões questões relacionadas a políticas públicas. Então, tudo isso pode cair aqui dentro, mas de forma um pouco mais ampla. Por quê? Porque a banca, além de avaliar o conteúdo, ela quer avaliar a capacidade do candidato em dominar as regras de gramática e de texto. Já nessas questões de conhecimento específico, vai ser basicamente o texto. E aí, a gente precisa aqui fazer um comparativo, né? No mundo dos concursos, a gente sempre faz isso, com outro edital da banca, que era muito parecido, que é o edital do CNU, né? Que inclusive está aberto aí. E que foi o mesmo edital do IPEA, né, que já teve prova aplicada, beleza? Se a gente for pegar e comparar os critérios daquela questão de conhecimento transversal, a gente vai ver que está muito parecido no que se refere ao conteúdo. A diferença está basicamente só no percentual. Então, a banca, no BNDES, ela colocou um peso maior para a parte do conteúdo, né, e 40% aqui para a parte do uso do idioma. Só que na parte do uso do idioma, a banca ela excluiu uma parte, tá? Então, no CNU tem aqui, ó, bem igualzinho, ortográfico, gramatical, adequado à norma padrão e textual. Ó. Ortográfico, gramatical, adequado à norma padrão e textual. E aí, dentro de textual, a banca coloca entre parênteses, introdução, desenvolvimento, conclusão, observando-se coerência e coesão. Então, no CNU e no IPEA, ele foi expresso quanto a isso. Aqui no BNDES, não. Aqui ele só traz textual, observando coerência e coesão. Ele excluiu essa parte aqui que está em vermelho, que seria introdução, desenvolvimento e conclusão. E também excluiu essa parte que dizia que, caso a questão receba nota 0 quanto ao conhecimento específico, não será avaliada quanto ao uso do idioma. Que é um detalhe, se ele não respondeu nada que foi solicitado, a nota dele é 0, ele não vai ganhar ponto em gramática nem nada. Nesse do BNDES não trouxe isso. Porém, né, veja que, embora a banca não traga isso, os critérios eles são construídos da mesma forma. Inclusive, a banca utiliza aqui o termo textual. Então, por mais que não esteja expresso, tá, no critério de correção, essa parte de introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente entende que a banca considera como aspecto textual introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, é importante para fins da questão de conhecimento transversal trazer introdução e conclusão. Tá? Na pior das hipóteses, a banca ela simplesmente vai desconsiderar aquilo, enfim, e dar pontuação da mesma forma. Trazer essa informação não vai prejudicar. Agora, não trazer essa informação pode vir a ser motivo para desconto de pontos. Então, para garantir ali, né, ser prudente, o ideal é que a gente siga, sim, com introdução e conclusão. Então, a gente atenda a esses critérios aqui que estavam no outro edital, mas que também se aplicam aqui de forma implícita ao concurso do BNDES, né? Então, quem atende mais, atende menos, né? A ideia seria essa daqui. Beleza? Então, esses são os critérios de correção. Agora, na prática, Bruno, como é que seria esses enunciados? Como é que seriam diferentes? Quais seriam as estratégias práticas que a gente tem que levar para o dia do concurso? Beleza, vamos pegar aqui, então, um modelo de questão de conhecimento específico, tá? Cobrado pela banca CES Gran Rio. A gente retirou essa questão lá da biblioteca de discursivas.
é uma questão aplicada em 2009 no concurso da Petrobras, então é uma questão um pouco mais antiga, mas que mostra essa estrutura. Então veja que é uma questão normalmente curta, a banca ela já traz ali tudo junto. Considerando o regime jurídico de petróleo, pau, redija um parecer explicando se é constitucional a instituição de um procedimento licitatório simplificado para aquisição de bens e serviços, papapá. Então aqui a ideia aqui é te mostrar que a banca pode ser bem direta. Ela não vai contextualizar, não vai trazer um texto motivador, só vai pedir o conteúdo, responda isso. E aí você, com base no seu conhecimento técnico, você vai trazer essa resposta para cá, beleza? Às vezes a banca ela pode complicar um pouco. Então, ela, em vez de cobrar uma questão teórica, né, que é uma questão que cobra o conhecimento de forma direta, ela pode cobrar uma questão num modelo mais elaborado, que a gente chama de um modelo de estudo de caso, em que a banca ela vai trazer uma situação hipotética, então ela vai contar uma historinha e pedir para você poder aplicar o seu conhecimento técnico, né, então responder algumas perguntas, tendo como base essa situação. Essas questões práticas, né, que a gente chama de estudo de casos, situações e problemas, elas refletem muito melhor a situação do dia a dia do servidor público, né, ou do empregado público, que é aquele em que ele vai receber uma situação e, com base no seu conhecimento, resolver aquela situação. Então, é isso que ela faz nesse tipo de questão, tá? De toda forma, em ambos os casos, ela vai trazer ali algumas perguntas, alguns tópicos para serem respondidos. É, de fato, o conteúdo que ela vai avaliar, né? Então, como nessas questões, né? Aí a gente faz um link lá nos critérios de correção. A banca ela não traz ali nenhum critério voltado para a parte gramatical e para a parte textual, o foco vai ser apenas responder ao que foi solicitado. Então, vai ser trazer o conteúdo. Por isso, a estrutura que você vai utilizar é essa: um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico do enunciado. Você não vai precisar trazer introdução e não vai precisar trazer conclusão. A resposta vai ser direta. Agora, muito cuidado, tá? Porque algumas pessoas acham que em questões de conhecimento específico, eles não precisam treinar, tá? Por quê? Porque a lógica é a seguinte: se vai cobrar um conhecimento específico, se eu estou estudando para a prova objetiva, já vi aquele conteúdo, então eu vou saber responder. Mas não é tão simples assim. Até porque se fosse tão simples assim, e o objetivo da banca fosse só medir conhecimento de conteúdo, ela poderia só trazer mais questões teóricas para a prova objetiva, por exemplo. Então, em vez de fazer uma questão com 70 questões, ela podia trazer uma questão com 150 questões. Vai cobrar mais conhecimento, mais conteúdo, certo? Porém, ela não quer só isso. Ela quer saber se o candidato, além de saber o conteúdo, ele sabe escrever, ele sabe organizar as informações em um texto, né, que seja compreensível, que seja coeso, que seja coerente. Tá? Então, a banca ela quer saber se o candidato sabe escrever. E para isso precisa de técnica. Então, precisa desenvolver a técnica para elaborar parágrafos de desenvolvimento. E tem algumas técnicas que funcionam muito bem, que a gente vai aprender, inclusive, ao longo do nosso treinamento, que são as técnicas para montar os parágrafos de desenvolvimento. A boa notícia é que esse parágrafo de desenvolvimento que está aqui, a técnica que você utiliza para respondê-lo, vai ser a mesma técnica para você montar o parágrafo de desenvolvimento lá da questão de conhecimento transversal. Agora tá, vamos falar sobre essa questão. Como é que normalmente é essa questão? E aí, para isso, a gente trouxe aqui um modelo do que a gente espera ser uma questão, né, de conhecimento transversal, e para isso a gente pegou uma prova recente da Sesgran Rio, aplicada em 2024 no IPEA, tá? A prova, ao contrário das questões mais teóricas, né, ela traz aqui um texto motivador gigante, ó, texto motivador, tá? Texto motivador, não precisa ler não, por isso que eu botei pequenininho, tá? Mas só para você ver que é um texto motivador bem longo, e foi praxe, assim, várias questões, né, foi um concurso com várias provas discursivas, e praticamente todas tinham um texto grande, né, para poder contextualizar de fato, trazer dados para que os alunos, os candidatos pudessem analisar e demonstrar conhecimento. Depois de trazer os textos, ele vinha com o comando da questão e com os tópicos. No comando da questão, a banca ela pedia o seguinte: nesse contexto, considerando necessariamente o que afirma o tal, esse relatório aqui está lá no texto motivador, elabore um texto dissertativo contínuo de 35 a 45 linhas, cujo desenvolvimento apresente os seguintes pontos. E aqui ela traz 3 tópicos, tá? 3 pontos que devem ser abordados no texto. Primeiro ponto, vamos falar sobre isso aqui, tá? Quando a banca ela traz aqui texto dissertativo, ela quer dizer o seguinte, que não vai ser um texto narrativo, que não vai ser um texto descritivo, vai ser um texto dissertativo, ou seja, um texto que vai apresentar
argumentos, beleza? Aqui ela não entra na questão se é um texto dissertativo expositivo ou se é um texto dissertativo argumentativo. Para ela, tanto faz, desde que o candidato responda ao que foi solicitado nos tópicos. Se ele responder de forma dissertativa argumentativa, beleza, respondeu, tá ok. Se responder de forma dissertativa expositiva, beleza, ok. Logicamente, como ela já pede a informação, né, em regra, esse é um tipo de texto mais expositivo, predominantemente expositivo, porque você vai trazer argumentos, vai trazer informações que foram solicitadas por ela no enunciado. Tá? Mas essa diferenciação não implica não implica em perda de pontos, se você trouxer um viés mais argumentativo ou não, beleza? Então, tanto faz. Segundo ponto, ela diz assim que é contínuo, né? Então, um texto dissertativo contínuo. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é um texto que vai vir separado as respostas. Então, se ela pediu 3 tópicos, aí alguns candidatos vêm e escrevem resposta a isso, resposta a isso, resposta a isso. Não, ela quer que seja parte de um texto. Tá? Então, esses parágrafos eles devem estar ligados entre si. Por isso que ela cobra e avalia a questão da coesão, beleza? E de 35 a 45 linhas é só um modelo para você ver que a banca ela pode trazer até 45 linhas de uma questão. Né? Não precisa necessariamente ser fechado em 20, 30 linhas. Tá? Inclusive, ela pode trazer mais que isso, pode trazer 60 linhas, enfim, a gente não sabe exatamente como é que vai vir nesse concurso do BNDES. Mas com base nisso aqui, a gente já consegue montar a estrutura de resposta. E a estrutura de resposta para essa questão vai ser um parágrafo de introdução, um parágrafo de conclusão e um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Tá? Essa daqui é a estratégia que você vai utilizar lá no dia do seu concurso. Nesse caso, essa técnica aqui de elaborar o parágrafo de desenvolvimento vai ser a mesma técnica da questão teórica lá de conhecimento específico, beleza? E o que você vai precisar aprender a mais é fazer só o parágrafo de introdução e conclusão, que no fim das contas não tem muita relevância, tá? Então veja aqui que nessa questão, se você aprender essa técnica textual, né, e evitar de cometer erros gramaticais, você já teria ali 40% da nota nessa questão de conhecimento transversal. E o restante seria no conteúdo. E interessante do nosso treinamento é que o foco do curso, né, o foco aqui do Você Concursado, não é acertar o tema da prova, né? Porque a gente sabe que isso é uma loteria, né? Tem muita matéria ali a ser cobrada. E depende muito da banca, da cabeça do examinador, então pode vir qualquer coisa, né? Acontece, inclusive, em alguns concursos públicos, virem temas que nem estavam no edital, né? Então, pra você imaginar ali, como é que a gente ia adivinhar um tema que não está no edital? Então, o objetivo não é esse, tá? O objetivo é te ensinar uma técnica para que você consiga estruturar as informações que você tem, o seu conhecimento, de forma clara e rápida, né? Porque tem um tempo de prova, para que você consiga tirar a maior nota possível, né? Essa é a estrutura. Isso você vai aprender com clareza, né? Inclusive tem técnica para chute, né? Então, pô, eu não sei nada disso aqui. Como é que eu vou escrever algo que eu não sei? Você vai utilizar uma estruturazinha de chute que também funciona muito bem, porque eu acredito que por mais que você fale assim, não sei, algum conteúdo você tenha, mesmo que seja um conteúdo um pouco mais distante, um pouco mais geral, mas você tem e isso acaba às vezes pontuando e fazendo com que você consiga ali um mínimo ou alguns pontos essenciais para melhorar a classificação. Porém, mesmo não sendo o objetivo do curso, é comum, né, como a gente trabalha sempre com temas de acordo com o edital, é comum a gente às vezes acertar, né? Aconteceu no concurso do Senado Federal, em 2 cargos da Câmara dos Deputados, no cargo de técnico legislativo, no cargo de material e patrimônio, né? E recentemente no concurso do MPO tinham 4 provas e a gente conseguiu ali também trazer temas, né, que caíram no dia do concurso, tanto no parecer, como na questão de realidade brasileira, quanto na dissertação e quanto na questão de economia brasileira. Então, assim, todas as questões cobradas na prova de APO, né, já tinham sido ali, de alguma forma, treinadas ao longo do nosso treinamento de discursivo. Então, a gente acaba acertando. Por quê? Porque a gente trabalha com temas que estão no próprio edital. Às vezes, a gente, inclusive, traz questões um pouco mais complexas, né, para que o candidato simule ali o pior cenário de prova. Então, quando ele chega no dia do concurso, pô, eu já estou preparado para o pior. Vamos lá. E aí, normalmente, ele fica mais tranquilo para fazer a prova. Então, qual é a estratégia adequada aí para você poder chegar bem preparado nesse concurso do BNDES? Primeiro é aprender a técnica discursiva. Então, a minha sugestão é que você aprenda a fazer o parágrafo de introdução, desenvolvimento e conclusão logo, né? Com tudo, e aí depois foque nessa parte do parágrafo de desenvolvimento, que é o que você vai utilizar para poder responder as questões de conhecimento específico. Também vai aprender algumas regras de apresentação, rasura, utilização de sigla, tamanho de letra, margem, essas coisas para poder garantir uma boa apresentação do seu texto.
elementos de coesão, né, para você poder utilizar aí e pontuar na parte de uso do idioma, e por fim, rascunho eficiente, tá? Que é uma forma de você ganhar tempo na elaboração da sua prova, uma vez que você vai ter que fazer várias provas ali no mesmo dia, né? E se você demorar demais para fazer uma prova, vai acabar não dando tempo de fazer as outras. Então, para que você consiga fazer todas, a gente ensina uma técnica que chama rascunho eficiente ao longo do nosso treinamento. Depois que você vê essa parte de teoria, que por sinal é bem rápida, igual essa aula aqui, ó, 20 minutos, a gente já passou muita informação, é só com o que é essencial mesmo, só com o que é importante. Aí você vai para a prática, né? Então você vai pegar os temas disponibilizados lá, focados no seu cargo, né? E praticar até o dia do concurso, no mínimo, 3 discursivos. A minha orientação é que você comece pelas questões de assunto transversal, que são questões mais amplas e que exigem esse conhecimento da estrutura completa. Então você faz um tema sobre conhecimento transversal e manda para correção. Aí quando você receber o feedback, beleza, você já viu ali o que precisa melhorar e tudo, aí você vai para uma questão de conhecimento específico, beleza? Já aplicando alguns dos feedbacks apresentados. Manda para correção e vai receber aqui um outro feedback. Tá? E aí você vai avaliar, poxa, tive mais dificuldade com a transversal ou com a de conhecimento específico? No que se refere à organização do texto, à estrutura do texto. Pô, foi na transversal. Então vem aqui e faz mais uma questão de transversal com correção. Ah, não, foi na de conhecimento específico. Então você vem aqui e faz uma questão de conhecimento específico. Logicamente, quanto mais questões você fizer até o dia do concurso, melhor, né? Primeiro porque você vai ter acesso a mais temas, né? E segundo porque você vai treinar mais. Então, escrever é habilidade. Quanto mais você faz, melhor você fica. Mas nada mais o importante disso aqui é que você faça com a correção, né? Você pode fazer bem mais que 3, né? O ideal é ter que faça, mas com correção é importante que sejam pelo menos 3, né? Porque aí você tem esse feedback. E esse feedback é importante para que você visualize os erros, porque muitas vezes a gente escreve e não consegue visualizar o erro que a gente cometeu. Então, a correção é fundamental nesse sentido, e para isso a gente montou um treinamento aqui no Você Concursado, e o treinamento ele é dividido da seguinte forma. Primeiro tem a técnica discursiva sucinta, né? Então a gente tem ali toda a parte de teoria, de elaboração do texto, coesão, os principais erros gramaticais, técnica de chute, técnica de rascunho, tudo isso você vê aqui nessa parte de técnica discursiva sucinta. Depois você vai ter lá mais de 15 temas quentes para poder praticar, tá? Então você vai ter bastante tema lá dentro do seu edital, no modelo da banca Sesgran Rio, com quantidade de linhas diferentes, né? Temas, questões mais curtas, questões mais extensas, então você vai ter questão de 20 linhas, vai ter questão de 60 linhas para poder treinar, tudo dentro do seu edital, de acordo com o cargo que você está concorrendo, né? E lá você também tem as correções individualizadas, né? Então basta só escolher o plano que você quer de correção, e as propostas de resolução. Então todos os temas disponibilizados possuem proposta de resolução com padrão de resposta, né, utilizando inclusive a técnica discursiva do curso. Então a gente responde a questão com a técnica que a gente ensina, para mostrar que funciona e que tem como fazer, beleza? Então essa é a lógica do nosso treinamento. Como eu disse, vai estar voltado para o seu cargo, então você vai procurar o curso relacionado ao seu cargo e praticar dessa forma. Se você não é aluno ainda, o curso está acessível a um preço acessível. E vale a pena se preparar para a discursiva de forma mais específica, porque aqui no Você Concursado a gente é especializado em discursivas, né? Então, vale a pena, né, trabalhar gastar um pouco mais de dinheiro, né? Se preparar num curso que de fato é focado em discursiva. Olha aqui, o que a discursiva pode fazer, né? Esse aqui foi um depoimento do Pedro, ele fez o concurso da CGU, tá? Na prova objetiva ele tinha ficado fora das vagas, mas com a discursiva ele ganhou 102 posições e foi para 39 para dentro das vagas, né? Isso acontece por quê? Porque a maioria das pessoas não se prepara de forma adequada para a discursiva. E aí, quando vem a nota, vem lá para baixo, quem se preparou adequadamente sobe várias classificações e aí consegue às vezes até entrar nas vagas, que foi o caso ali do Pedro, tá? E tem outros aspectos, assim, muita gente acha que é só o conteúdo em si, mas olha o que aconteceu aqui no concurso da Cefaz Mato Grosso, né? A banca, ó, ela eliminou 75% dos candidatos aprovados na objetiva que tiveram a redação corrigida, tá? Então, assim, foram várias pessoas que fizeram a objetiva. Aí ela selecionou ali só os melhores para terem a redação corrigida. Ela corrigiu a redação dos melhores, dos primeiros colocados do concurso. E desses primeiros colocados, 75% foram eliminados na discursiva. Então, não era só o conteúdo em si, né? Tem a técnica também, que as pessoas deixam de lado, né? Só que os alunos do Você Concursado, olha que doido, né? Mas aqui no Você Concursado,
mas aqui no Você Concursado, 3 das 4 maiores notas desse concurso eram de alunos, tá? 6 dos 10 primeiros colocados foram alunos do Você Concursado. Então, se preparar de forma especializada em discursiva, vai fazer com que você, de fato, tenha um diferencial e que, às vezes, vai te salvar numa situação de uma prova totalmente muito difícil, né? Que vão ter várias eliminações, você consegue ali se salvar por ter uma técnica, por já ter treinado a forma discursiva, né? E isso acontece diversas vezes, o Você Concursado tem virado referência nisso, né? Aqui no curso concurso do TCU, por exemplo, foi o curso que mais teve candidatos aprovados, foi o do Você Concursado, isso com base em pesquisa realizada pelos candidatos, tá? A gente tem aqui o exemplo da Eduarda também, que conseguiu ser aprovada com notas máximas em discursivas, inclusive agora assumiu lá na Câmara dos Deputados, e da Cristiane, que conseguiu gabaritar a discursiva da Receita Federal também, subiu mais de 800 posições, mais 600 posições no concurso, por conta da nota da discursiva e foi aprovada. Então, assim, se você quiser, primeiro, né, se você não é aluno e quiser participar do curso, tá o link aí embaixo para você conhecer mais. Se você já é aluno, né, confie na metodologia, confie no método que você vai aprender ao longo desse treinamento, porque de fato ele funciona e tem trazido bons resultados, beleza? Então é isso, se Deus quiser, a gente se vê na próxima aula.